Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. O nosso tema hoje é ciência, inovação e capital, construindo pontes para o futuro. O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta, centros de pesquisas reconhecidos internacionalmente e um enorme potencial de inovação. Mas transformar conhecimento científico em soluções reais ainda é um dos grandes desafios do nosso país. Muitas pesquisas permanecem dentro das universidades sem conseguir avançar para o mercado por falta de conexão entre a academia, investidores e empresas. É justamente nesse cenário que surgem iniciativas que buscam criar pontes entre ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico. No episódio de hoje, vamos falar sobre inovação, maturidade tecnológica, biodiversidade e o papel da plataforma InovaFit Brasil, iniciativa criada pela Centroflora para aproximar projetos acadêmicos, investidores e o setor produtivo. Recebemos hoje Tatiana Ribeiro, ela é farmacêutica e bioquímica, com especialização em gestão de projetos, negociação e liderança pela FGV de São Paulo. Tatiana é gerente de assuntos regulatórios e relações governamentais do Grupo Centroflora e vice-presidente de biodiversidade e propriedade intelectual da Abfina. Ela possui mais de 22 anos de experiência nas indústrias farmacêuticas e farmacêuticas, atuando de forma estratégica em áreas como regulação sanitária, inovação, sustentabilidade, registro e pós-registros de medicamentos, além de articulação internacional com órgãos reguladores e políticas públicas. Ao longo da sua trajetória, desenvolveu forte atuação nos segmentos de medicamentos novos, biológicos, fitoterápicos, similares, genéricos e cosméticos, acompanhando de perto os desafios da inovação no Brasil e a necessidade de aproximar a ciência, mercado e o investimento. Hoje vamos conversar sobre o tema, como já disse lá em cima, ciência, inovação e capital, construindo pontes para o futuro, além do papel da plataforma da InovaFit Brasil na conexão entre academia, setor produtivo e investidores para fortalecer o ecossistema nacional de inovação. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Tatiana Ribeiro. Tudo bem? Tudo bom, Nelson? Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer o convite e dar boas-vindas a todos que estamos assistindo também. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo estar aqui conosco e certamente nos encher aí de informações que estamos todos nós sedentes pelo saber e pelo seu conhecimento, tá bom? Obrigada. Tatiana, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo e é claro que eu tive que me preparar, então eu formulei algumas perguntas aqui para ver se eu consigo extrair de você um pouco aí dos seus conhecimentos para que a gente possa ficar mais inteligentes hoje, né? Pelo menos do assunto. Fica à vontade. Tatiana, como que surgiu a ideia da plataforma e qual foi a visão da Centroflora ao criar essa iniciativa? Bom, a plataforma InovaFit Brasil, ela foi idealizada pela diretoria da Centroflora na pandemia, né? A gente entende que o mercado de fitoterápico no país, embora a gente tenha a maior biodiversidade do mundo, ele é muito tímido quando comparado com outros países, né? E a gente muito se pergunta, né? Por que o setor não investe tanto em novos medicamentos fitoterápicos? Então, na pandemia, nós idealizamos essa plataforma Centroflora, o grupo Centroflora, com as cabeças pensantes aqui de dentro, e numa parceria com a Fiocruz, Instituto Stella, Biominas e a Anvisa, foi estruturado um roteiro de desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos.
E essa ideia, ela surge para incentivar os pesquisadores na trilha de desenvolvimento, quais são as etapas que têm que ser vencidas para se chegar a um medicamento fitoterápico apto a registro pela Anvisa ou notificação. Né? Nós sabemos que o produto, para ser colocado, né, em comercialização no país, ele precisa de uma aprovação da Anvisa. E para isso você tem que comprovar alguns testes, né, apresentar alguns dados, e aí esse roteiro vem para auxiliar os pesquisadores a entenderem qual é o grau de maturidade do seu projeto até que, de fato, ele se torne um medicamento. Poxa vida, a trajetória não é grande, mas tem que ser feita para, chama-se, a garantia da qualidade, né, Tatiana? Tem que ser dessa maneira. A gente precisa que as boas práticas regulatórias sejam seguidas, né, com geração de dados confiáveis, robustos, né, para que as empresas consigam comprovar a qualidade, segurança e eficácia desse medicamento, e então ele estará apto para ser aprovado pela Anvisa e colocado à disposição da população brasileira, né? Exato. Perfeito. Tatiana, hoje o Brasil produz muita pesquisa de qualidade, mas ainda enfrenta dificuldades para transformar a ciência em produtos e negócio. Onde estão os principais gargalos desse processo, Tatiana? É muito importante a gente pontuar que a conexão entre a academia e o setor produtivo, ele é um ponto bem importante, né? Então, a gente precisa fomentar essa conexão, essas pontes entre academia e setor produtivo, né? Nós temos pesquisas brilhantes, né? Assim, a gente consegue mapear um pouco depósito de patentes na área de produtos naturais, e a gente sabe que grandes depósitos, a quantidade, o volume de depósito de patente, de produtos oriundos, ou da biodiversidade brasileira, ou mesmo produtos naturais, eles estão na academia. Isso mostra que a academia, de fato, tem investido em projetos. Mas o gargalo está em a gente transformar esse produto, essa pesquisa, num grau de maturidade que ele torne apto a se tornar escalonável para uma escala industrial, né? E aí, sim, de fato, ser gerado um insumo ativo, né, um insumo ativo vegetal, ou até mesmo um medicamento, ou um insumo ativo, ainda que seja sintético, e depois um medicamento. Então, o grande gargalo está em a gente transformar essa pesquisa em produtos, mas ele é perfeitamente viável quando a gente constrói, quando a gente junta os agentes, academia e setor produtivo. Que bom. Que bom ouvir isso. Isso é o propósito do nosso programa, como eu comentei com você no início do nosso bate-papo, né? Juntar aí academia e startups, né, para começar, e com a indústria, que acho que é muito importante. Me diga, a plataforma trabalha com avaliação, maturidade tecnológica dos projetos, como nós comentamos aí na nossa apresentação. O que significa isso na prática e por que esse conceito é tão importante para o mercado? A plataforma, ela traz esse conceito de maturidade do projeto, né, que a gente fala em TRLs, então é TRL1, então nós temos diferentes escalas, né, então de TRL1 até o TRL9 é o grau de maturidade do seu projeto, sendo um muito incipiente, o 9, ele já, quando a gente pensa em farmacovigilância, né, que é o produto já pós-comercialização, né? Então, por que ele foi construído, a plataforma traz essa possibilidade de forma que o pesquisador ele vai preenchendo o questionário e no final ele sabe qual é o grau de maturidade do projeto, e esses graus de maturidade, qual TRL se encontra o seu projeto, ele tem sido utilizado inclusive por agências de fomento em editais, né? Então, existe um edital da FINEP que, de repente, considera um determinado TRL como elegível para que seja submetido, né, à avaliação de um fomento para determinada pesquisa.
Então, considerando que os órgãos de fomento trabalham, né, e estruturam editais baseado no grau de maturidade do projeto, a própria plataforma traz essa questão para o pesquisador, para ele entender. Então, a gente fala aí, de um TRL1 até o TRL3, pesquisa, está dentro de uma pesquisa científica ainda, né? Agora, de um TRL4 até o TRL9, a gente já fala de desenvolvimento tecnológico, sendo que está em maturidades, né, diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala num TRL4, que é o primeiro grau do desenvolvimento tecnológico, a gente já fala na produção do insumo em um ambiente de boas práticas em escala piloto, né? Somente para a gente confirmar aí algumas propriedades fitoquímicas, por exemplo, desse insumo. Agora, quando eu falo, por exemplo, de um TRL8, a gente já fala em finalização do desenvolvimento do medicamento com execução de estudo clínico. Então, veja que a gente tem um grau de maturidade diferente e essa escala, ela é uma bússola, vamos dizer assim, para os pesquisadores. Podemos dizer que essa plataforma ela é um tanto quanto intuitiva, ela vai direcionando para que o pesquisador preencha e dentro das classificações ela vai determinar qual é o TRL para poder fazer. É isso que eu entendi? Isso Legal. mesmo. E esse roteiro em que o pesquisador ele preenche, o primeiro ponto, né, Wilson, que a gente fala muito para a academia, né, sobre a plataforma, sobre a iniciativa da plataforma, o incentivo e o apoio, né, dos pesquisadores na plataforma. É importante o pesquisador saber que ele não precisa abrir qual é o ativo que ele está trabalhando, qual é a planta, porque existe uma preocupação na propriedade intelectual, né? Então, não é necessário que você coloque ali na plataforma qual é o ativo que você está trabalhando, né? Mas ele é um roteiro que você vai respondendo, e esse roteiro, ele foi validado pela Anvisa. Então, ele não é um roteiro qualquer, ele é um roteiro aleatório, que se baseou, e ele se baseou nas legislações vigentes e foi validado pela Anvisa. Então, o pesquisador tem a segurança, quando ele vai preenchendo, que nada vai ficar para fora, né? Ele não vai chegar lá na frente e falar, putz, faltou isso, aquilo. Não, ele já é um roteiro totalmente construído e validado, né? Então, a gente, como eu disse no início, a gente tem a parceria da Fiocruz e da própria Anvisa, para que as coisas ficassem muito bem estabelecidas na hora desse roteiro trazer para o pesquisador o grau de maturidade. Uma segurança maior. Legal. Exato. Ô, Tatiana, como que a falta dessa conexão entre academia, empresas e investidores impacta o desenvolvimento da inovação no Brasil? É muito importante a gente pensar que a gente tem excelentes pesquisadores, centros de pesquisa, né, muito qualificados, a gente consegue pensar em vários, né, uma biodiversidade única no mundo, né, só que a gente tem uma certa distância, né, em quem gera o conhecimento, de quem vai transformar esse conhecimento em produto, e também quem tem a capacidade de financiar esse processo todo, né, e quando a gente fala dessa desconexão, né, essa desconexão ela faz com que muitas pesquisas que são promissoras, elas permaneçam dentro dos laboratórios, né, ou transformados isso num paper, né, numa publicação, mas não de fato na transformação da pesquisa em produto, né, em aplicação, e aí, né? Exato, e o resultado disso é uma grande perda de oportunidade econômica, científica e social para o país, que está um pouco ligado também na nossa conversa inicial, que nós tivemos anteriormente, que a gente contribuir com o país para ter novos produtos e colocar o Brasil como um país de ponta que investe, né, em pesquisa a partir da biodiversidade brasileira e transforma essas pesquisas em produtos. Legal. Acho que a pergunta que eu vou te fazer agora tem muito a ver com o que você está dizendo. Quais são os principais critérios que investidores e empresas observam antes de apostar em um projeto científico ou tecnológico novo, né?
Exatamente. Então, isso é uma pergunta bem importante a gente trazer à mesa, e eu fico bem feliz com a sua pergunta, porque a gente tem que pensar que cada investidor tem a sua estratégia, né? Claro. Mas é fundamental que essas pesquisas elas tragam robustez dos dados gerados, né? A possibilidade de que aquela pesquisa seja escalonável, né? E quando a gente fala em escala piloto, industrial, né? Muitas vezes a pesquisa é excelente do ponto de vista científico, mas ela ainda precisa evoluir para mostrar uma viabilidade industrial, regulatória na geração de dados e até mesmo quando a gente pensa numa questão comercial, né? Tá. Então, isso são pontos muito importantes, porque de nada adianta eu ter boas ideias, né, e dados incipientes, porque lá no final a Anvisa vai precisar de dados para se sentir segura de que a população estará diante de um produto que tenha de fato qualidade, segurança e eficácia. E a Anvisa sempre vai avaliar esse tripé: qualidade, segurança e eficácia. E para que ela consiga fazer essa avaliação de forma consistente, ela precisa de dados robustos gerados. E é por isso que é tão importante isso na geração da pesquisa, né? Isso é importante mesmo. Eu acho que essa visão, eu acho que a gente tem muita responsabilidade quanto a isso. Essa parte midiática que nós estamos fazendo, acho que é super importante. Porque o pesquisador, quando ele está na universidade, nos institutos de pesquisa, eles estão preocupados com a pesquisa, mas não ela em sendo aplicada, como você disse. A preocupação dele é atender o programa da pós-graduação, ele tem que ter paper, ele tem que publicar para poder, inclusive, conseguir eu falo que ele possa entrar nas agências de fomento e pedir dinheiro para fazer alguma coisa. E essa visão mais ampla é super importante. E essa conexão que nós estamos fazendo, eu julgo que assim, vem a calhar, e cada vez mais precisamos afinar e mostrar para as pessoas que, ao fazer uma pesquisa, claro que a pesquisa de base é super importante. Se não houvesse a pesquisa de base, os outros desenvolvimentos não existiriam, né? Mas há necessidade de fazer essa libertação, como você disse no começo, para que nós possamos ser donos dos insumos que nós temos aí. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. A biodiversidade brasileira, ela é frequentemente apontada como uma das maiores riquezas do nosso país. O Brasil está conseguindo transformar esse potencial em inovação competitiva, Tatiane? Olha, a gente está avançando, né? Dizer que não inovamos a partir da biodiversidade não é um fato, mas a gente está muito aquém ainda do potencial que a gente tem à disposição, né? A floresta está aí. A gente tem muitas grandes possibilidades de inovação a partir da floresta, né? Então, o Brasil, ele tem, sim, a maior biodiversidade do planeta, né? Tem uma tradição científica importante, né? Quando a gente fala principalmente, por exemplo, em conhecimento tradicional associado, que quando a gente consegue captar os conhecimentos das populações, das comunidades, né? Então, temos essa tradição,
né, importante também, né? Porém, quando a gente pensa em transformar a biodiversidade em inovação, ela exige uma pesquisa de longo prazo, né? A gente tem que pensar que a pesquisa, ela envolve um tempo maior, tem que ter segurança jurídica para que, sem uma segurança, sem uma previsibilidade, os empresários, o setor produtivo, ele não vai investir nessa pesquisa, ele precisa se sentir seguro, né, de que aquela pesquisa. Então, por exemplo, quando a gente fala em projetos oriundos da biodiversidade brasileira, utilizar como material, né, de partida para um projeto, plantas, né, já que o nosso assunto são plantas e fitoterápicos, né, então quando a gente pensa em usar uma planta que é oriunda da biodiversidade brasileira, a gente tem que pensar que existe uma lei para isso, que é a lei do patrimônio genético, né, do uso do patrimônio genético, que vai resultar na repartição de benefícios. Isso. Então, eu não posso ter uma pesquisa estruturada, por exemplo, utilizando uma planta da biodiversidade brasileira, e que essa pesquisa não respeitou desde o início os preceitos da lei da biodiversidade. Então, eu tenho uma insegurança daquele projeto, né? E os investimentos, os investidores, os empresários, o setor produtivo como um todo, ele precisa ter a garantia, né, de que toda essa pesquisa, que já é de longo prazo na geração de dados, ela está segmentada numa base sólida, né? Então, de segurança jurídica, num ambiente que traz previsibilidade, um ambiente regulatório favorável. Então, nós temos muito exemplo de sucesso, né, mas ainda a gente precisa ampliar mais a nossa capacidade de converter o conhecimento sobre biodiversidade em produtos que possam competir globalmente, porque de fato a gente tem, né, o que a gente precisa é aumentar o número disso. Então, por exemplo, nós temos um produto no mercado brasileiro de uma indústria farmacêutica nacional que vem da planta oriunda da biodiversidade brasileira, que é totalmente verticalizada pelo grupo Centroflora, que é o Axeflan, é um produto do Axê, né, e que usa a Cordia verbenácea, uma espécie da biodiversidade, onde a Centroflora faz o cultivo dessa planta, a gente faz a extração do óleo essencial, até a gente ter o produto num ambiente de boas práticas, o insumo num ambiente de boas práticas, depois utilizado pelo Axê como ativo do medicamento Axeflan. Então, é uma parceria da Centroflora com o Axê, duas indústrias nacionais, um exemplo de verticalização dessa cadeia, onde a gente faz desde o plantio até o insumo farmacêutico ativo vegetal, cumprindo todos os preceitos regulatórios no ambiente de boas práticas, e depois o Axê produz o medicamento num ambiente de boas práticas também, e coloca esse produto para a população e exporta, né? Então ele é competitivo, inclusive globalmente, sendo um case de sucesso, de uma inovação a partir da biodiversidade. Então nós precisamos de mais casos como esse, né? Perfeito, isso é importante. Qual que é o papel da iniciativa privada no fortalecimento desse ecossistema que nós estamos comentando agora, de inovação, na aproximação entre a pesquisa científica e o mercado consumidor, como nós estamos dizendo? A gente precisa ter isso de uma forma muito clara, né, que a continuidade, a visão de longo prazo, ela é muito importante, né? Então, o papel da iniciativa privada é trazer, fazer o aporte, né, investir em pesquisa, ou no produto, ou na transformação dessa pesquisa em produtos, né, mas com o intuito de que a gente traga para o país uma independência de insumos, que hoje é um fato muito evidente, o quanto o Brasil é dependente de insumos importados, né? Então, é um papel nosso, né? E aí eu convido todos os pesquisadores que nos ouçam aqui, né, que estão nos ouvindo, que
a gente transforme essas pesquisas cada vez mais em produtos, ou que a gente trabalhe em projetos pensando como causa transformar o país cada vez mais independente dos insumos importados, porque a pandemia trouxe esse cenário de uma forma muito transparente. E o que a gente tem que fazer como lição pós-pandemia é trabalhar cada vez mais em pautas e em projetos, e em produtos. E aí, quando eu falo em produtos, eu não falo só em medicamentos, eu falo produtos para saúde, kit de diagnóstico, porque a gente viu isso tudo e a gente sendo muito dependente naquela época de produtos e kits, diagnóstico, produtos para saúde, medicamentos, insumos para as vacinas, vindo de fora, né? Então, a gente cada vez mais trabalhando em prol de uma causa que é tornar o país independente disso, a gente vai conseguir gerar mais produtos internos e a iniciativa privada investir e ter o seu retorno do quanto o país ele está se tornando independente, né? E eu acho que é uma causa que todos nós, como cidadão brasileiro, deveríamos, né, temos que abraçar, vestir a causa, exatamente, abraçar essa causa. Tatiana, eu tenho uma pergunta aqui para você, mas que você acho que já me respondeu lá no início, quando você falou da plataforma. Mas só para que a gente deixe isso bem claro, se eu estou certo ou não, vou tentar responder. Que a InovaFit, que aliás eu vou colocar novamente aqui o site para que as pessoas possam entrar, que eu entrei, é muito bacana. É como você disse, ela é autoexplicativa. Então, gratuita também, né? Gratuita, vale a pena inclusive. A gente dizer, uma plataforma gratuita, não é da Centroflora, ela foi idealizada pela Centroflora, e a Centroflora deixa esse legado para o país, né? Hoje ela está na curadoria da Biominas, então ela não tem um vínculo com o setor produtivo, né? Então a Centroflora idealizou, isso foi estruturado com parceiros e instituições importantes, mas hoje ela está na curadoria da Biominas, então a gente deixa esse legado para o país. Então, além de ser gratuita, ela é importante a gente sempre deixar claro para os pesquisadores que ela não tem um vínculo com o setor produtivo. Legal. Então, a pergunta é mais ou menos assim, que a InovaFit ajuda pesquisadores a dar visibilidade aos seus projetos sem comprometer informações estratégicas, é isso mesmo, que ela é intuitiva, como nós comentamos, né? E como que esse modelo funciona? Você já comentou, acho que a gente já entendeu como que funciona. A pessoa tem que entrar lá e vai colocando o seu projeto, ela vai direcionando, ao final você vai ter um projeto aí, como eu mesmo disse aqui, com informações estratégicas e com validação, que é o mais importante. Então, vamos lá. Na sua visão, o que falta para o Brasil criar uma cultura mais forte de investimentos em ciência e inovação? É importante a gente considerar o ponto de que inovação não acontece num ciclo curto, né? Ela exige investimentos consistentes, segurança, estabilidade institucional, confiança entre os agentes, isso é muito importante, a gente percebe muito um receio entre a academia e o setor produtivo, né, do ponto de que, será que a minha propriedade intelectual não vai ser roubada, né? É muito natural esse movimento, é um movimento extremamente natural, mas a gente precisa de uma confiança entre os diferentes atores desse sistema, né? E também é importante ampliar a percepção de todo o setor, né, de que investir em ciência não é um custo, mas é uma estratégia de desenvolvimento econômico, exatamente, né? Então, o nome já diz, é investimento mesmo. Investimento e desenvolvimento econômico, de competitividade, né? Então, é muito importante a gente, principalmente, dar uma continuidade e visão a longo prazo, né? A gente precisa entender mais os casos de sucesso, celebrar esses casos de sucesso, aproximar a sociedade dos resultados de pesquisa científica, fortalecer os mecanismos, né, que reduzem os riscos, para que os investidores também invistam cada vez mais em inovação no país. Olha, nós estamos conversando aqui e eu estou cada vez
cada palavra que você fala aí, eu me sinto mais assim, animado. Porque o que nós estamos fazendo é justamente isso que você está falando, né? É a parte de informação. Informação Isso, correta. Porque a informação não falta hoje, né? Hoje você abre um celular, você tem 1 milhão de informações. Mas exato, exato. informação correta, informação validada, isso é muito importante as pessoas procurarem, saber aonde E, vem, aonde procurar. e nessa época, hoje em dia, né, de inteligência artificial, onde as informações Piorou. estão cada vez mais, né, então a gente precisa É, ter o discernimento, né, de separar isso. informações de qualidade, né. Então, nós vamos conseguir fazer isso juntos. Vamos, com certeza, a gente acredita nessa pauta, nessa Isso mesmo, causa, né, e é isso. isso mesmo. Tatiana, cá entre nós, quando você olha para o futuro, como você imagina o impacto das plataformas colaborativas como a da InnovaFit no desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso país? Bom, Nelson, cá entre nós, eu acredito que plataformas como a InovaFito, que são plataformas colaborativas, elas são cada vez mais importantes para o futuro da inovação brasileira a partir da biodiversidade, né? Nós vivemos um mundo em que o conhecimento está distribuído, né? E as grandes soluções, elas surgem da colaboração dos diferentes agentes, como nós falamos aqui, sejam instituições, sejam setores, sejam as competências, a academia, né? Então, a plataforma ajuda a reduzir a distância entre esses agentes, conecta talentos, né, acelera as parcerias, cria oportunidade de investimento e que talvez de forma espontânea isso nunca aconteceria, né? Porque no final o que a gente busca é criar um ambiente onde boas ideias encontrem oportunidades, né, gerem impactos positivos e contribuam para que o país seja um país mais inovador, né, o Brasil seja mais competitivo, sustentável e tenha cada vez mais produtos oriundos de uma inovação sustentável e regulatoriamente consistente, né? Então, esse é o grande papel, assim, o que eu acredito sobre essas plataformas colaborativas. Legal, Tatiana. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu, Tatiana? Foi, nossa, super bacana. Foi uma conversa assim, extremamente relevante para entendermos como que a ciência, inovação, investimento precisam caminhar juntos para que o Brasil consiga transformar conhecimentos em desenvolvimento, como você diz, competitividade e impacto positivo aí para a nossa sociedade como um todo. Parabéns aí pelo trabalho, desenvolvimento desenvolvido através aí da InovaFito Brasil e pela iniciativa da Centroflora em construir conexões entre academia, mercado e inovação que a gente está correndo tanto para que isso aconteça, né? E estamos conseguindo. Eu acredito muito, agradeço o seu convite, a gente acredita muito, o Grupo Centroflora acredita, investe em inovação, né? E a gente acredita que tem muitas pesquisas importantes que podem se transformar em produtos para a população brasileira. Legal. Tatiana, eu vou pedir uma gentileza para você, eu vou colocar os seus contatos aqui e pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos assistindo agora. Bom, eu queria convidar todos, né, para refletirem sobre a nossa conversa, entenderem que vocês são, né, geradores de grandes informações para transformar o país e colocar o InovaFito como um grande agente transformador da pesquisa em produtos. E o setor produtivo, ele acredita muito nas pesquisas que estão sendo geradas pela academia. Então, quero agradecer, dizer que a floresta está aí com muitas possibilidades de gerar produtos e soluções para a nossa independência do Brasil e também, né, de protagonismo global para a saúde e bem-estar da população. Legal.
Muito obrigado mais uma vez, Tatiana, pelo seu tempo, você estar aqui conosco, e tenho a certeza que foi muito bom falar contigo nesse momento que a gente tem passado aí para tentar unir todos esses atores dessa cadeia que é importante, né? Eu quero agradecer também a todos que nos seguem nas redes sociais e que constantemente estão enviando seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho aí para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa um like para o nosso programa, para a entrevista da Tatiana. E se você gostou da nossa entrevista, por favor, divulgue-as nas suas redes sociais e também dos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.